Eu estou recebendo aqui no Tarde de Primeira de hoje, aqui nos estúdios da 98,3, a professora Karen Machado, advogada e professora, né? Karen Machado, e também pré-candidata a deputada estadual pelo PSB. Aqui em Santa Catarina, mas primeiramente vamos falar sobre uma importante palestra que acontece na noite de hoje aqui em Tijucas, especialmente para todas as mulheres, afinal, mês de março, né? O dia, no mês de março, né, tem o Dia das Mulheres, na verdade todos os dias, né, é o Dia das Mulheres. Bom, estamos recebendo por aqui a professora e advogada, então, né, Karen Machado. Prazer estar te conhecendo pessoalmente. A gente já conversou por telefone, né, em outras oportunidades, né, Karen, mas agora ao vivo aqui em Tijucas, aqui nos estúdios. Prazer estar te conhecendo. Boa tarde. Boa tarde, Moisés. Agora sim. Boa tarde, Moisés. Boa tarde a toda a audiência da Primeira FM de Tijucas. É um prazer, uma honra participar novamente da programação da rádio. E estamos aí, né, nessa cidade que fui recebida com tanto carinho, várias vezes já que estive aqui, então retorno, né, para falar dessa vez sobre os direitos das mulheres na Câmara Municipal às 19 horas, todas e todos estão convidados. A temática é referente ao direito da mulher, devido ao mês das mulheres, né? Mas os homens e mulheres estão convidados porque, afinal, é importante que todos possamos debater sobre esse assunto, né? Para que a gente possa realmente combater a violência contra a mulher que assola o nosso país, e o nosso estado não é diferente. Temos um alto índice aqui de violência contra a mulher, né, que não se resume apenas à violência física, mas violência psicológica, patrimonial, moral, sexual, né? Enfim, muitas vezes as pessoas se lembram apenas do feminicídio, da morte da mulher pelo gênero, mas existem vários tipos de violência contra a mulher. O próprio assédio moral no ambiente de trabalho, onde a vítima, na maioria das vezes, é a mulher também. A violência política de gênero também, né? A violência contra a mulher dentro no seio dos partidos e na sociedade. Então é um assunto que é muito importante, até porque o ano de 2022 é o ano das mulheres, ao meu ver. É um ano em que as mulheres têm ganhado um destaque e que a gente precisa ver a efetividade disso, né, no resultado das eleições. É o que a gente deseja, que o maior número de mulheres possam ocupar esses espaços, porque isso combate também a violência contra a mulher, né? Com certeza. São as mulheres ali lutando por elas mesmas, né? Isso. Não que não tenha os homens também, os políticos que não tenham, mas a mulher muitas vezes sabe mais profundo, né, o que são essas, principalmente a violência contra a mulher, né? Mas além dessa questão de violência, a mulher tem muitos outros direitos que às vezes elas não sabem que vai ser colocado hoje à noite, né, cara? Sim, se a gente for pensar, né, no campo, por exemplo, quando a gente fala da violência também, isso tem muitas nuances, né? Existe a questão da violência obstétrica, por exemplo, em relação à mulher gestante, né? Também é muito comum. Eu tenho certeza que se as ouvintes estiverem acompanhando, muitas vão se identificar, que é aquela violência ou durante a gestação ou no momento... Por parte dos médicos? No momento isso, por parte dos profissionais da saúde. Empurrar a barriga, fazer episiotomia, usar medicamentos para acelerar o parto. Falas também, muitas falas de médicos, às vezes também, que são uma violência, né, contra a mulher. De certa forma também um assédio, né? Tem muitos profissionais que infelizmente não são profissionais nessa questão, né? Isso. No ambiente de trabalho também, como eu falei, né? Aí a gente tem que pensar o seguinte: 53% dos eleitores são mulheres e mais de 50% da população também é de mulher. Então isso significa que nós mulheres estamos em muitos locais na sociedade, mas temos uma subrepresentatividade ainda em locais de decisão, não só no campo político partidário, mas também, se a gente for pensar nas empresas públicas e privadas, nos cargos de chefia e direção, geralmente as mulheres não ocupam essas posições. Se a gente for pensar assim, quantas delegadas regionais nós temos, né? Eu não conheço nenhuma, não sei se alguém aqui conhece. Quantas governadoras, quantas prefeitas, quantas nas universidades, quantas reitoras, né, na polícia militar, quantas comandantes mulheres. Então, a gente, apesar de sermos o maior número da população, a gente não está nesses locais. E aí isso se reverbera na própria violência contra a mulher, que como eu falei, ela não é só violência doméstica, né? Existe uma série de violências contra a mulher por ela fisicamente ser um ser, em regra, mais frágil do que o homem,
e isso às vezes se confunde, né? E historicamente a mulher, ela era considerada um ser de segunda classe, de segunda categoria. Era considerada um ser deficiente em relação ao homem. Então, isso na antiguidade, né? E claro, essa informação ela permanece no DNA do ser humano por muito tempo e acaba hoje... Tá mudando, mas é de uma forma muito lenta ainda, né, cara? É lento, Moisés, porque assim, ó, a nossa sociedade ela dá alguns passos, mas tem que quebrar algumas barreiras, né? Então não é algo dentro tão... de muitos partidos também existe essa questão, às vezes, de algumas pessoas já estão ali mais tempo e aí poderiam colocar mais mulheres, mas tem algumas pessoas que não querem, né? Que apareçam gente nova ali, até porque já tem uma história na política, podem acabar tirando voto, prejudicando de certa forma. Existe muito isso dentro dos partidos políticos, né? Principalmente os partidos mais antigos, eu acho que já vem de uma... existe porque assim, o ser humano ele é apegado ao ego e ao poder também, né? E aí isso gera uma competitividade, que ao meu ver é algo que só traz prejuízo pra gente. Porque a prosperidade, na minha visão, é algo abundante e que tá aí para todos. A gente não precisa apagar a luz de alguém para que a gente possa emitir a nossa luz também. Pelo contrário, eu acredito que quanto mais a gente ilumina o caminho dos outros, mais a gente ilumina o próprio caminho, né? Mas infelizmente a gente encontra na nossa sociedade, né, a nossa dimensão terrena, que é uma dimensão de provações, de especulações, enfim. E aí algumas pessoas ainda ficam nesse comportamento mais mesquinho, né? E aí a mulher ela é vista como alguém que pode tomar o lugar, né? Mas na verdade não é isso. Existe lugar para todo mundo, né? E a gente não pode bloquear a mulher porque ela é mulher, por uma questão de gênero. Então a nossa luta é nesse sentido. Se a gente for pensar hoje no mercado de trabalho, a mulher ganha 30% a menos. E se a gente pegar um homem branco e uma mulher branca? Se a gente pegar um homem branco e uma mulher negra, essa diferença dada é 70%. Então vamos pensar, enquanto que o homem branco ganha R$100 a hora, a mulher negra ganha R$30 a hora para fazer o mesmo trabalho, né? Isso é uma média. Se a gente for pensar na violência física, né? Eu vou perguntar aqui para vocês, quem aí conhece uma mulher que matou o esposo porque ele queria se divorciar, alguma coisa? Né? Agora, se eu perguntar, quem aí conhece uma mulher que foi morta por um marido porque ela queria se divorciar? Então, infelizmente a gente vê isso quase que todos os dias, né? Todos os dias. Então é nessa seara que a gente conversa, que a gente tenta conscientizar. E aí eu trago isso como professora, né, de direito constitucional, tenho mestrado em direitos fundamentais, advogada trabalhista, né, dou aula de direito constitucional. Então toda essa experiência, tanto da sala de aula quanto também das audiências, dos tribunais, de atender casos, né, a gente trazer essa experiência profissional para a vida prática e para impulsionar outras mulheres. Eu acredito que esse é o meu principal legado, é trazer mais mulheres, empoderar mais mulheres que se sintam capazes e que não acreditem que elas, por alguma razão, não podem ocupar determinados espaços. Porque muitas vezes, Moisés, querem nos fazer acreditar isso, que a gente não pode estar em determinados lugares. A mulher pode muito mais que os homens, né? Inclusive, tem um texto que diz que as mulheres sempre transformam tudo melhor, né? O homem tem uma casa, a mulher sabe transformar num lar e por aí vai, né? A mulher sempre transforma tudo melhor, as coisas, né? Porque faz com mais amor e mais carinho, né? Tudo que faz, né? Agora, Karen, você também é pré-candidata, né, a deputada estadual pelo PSB, né? E nessa questão da violência contra a mulher, que acredito que vai ser uma das suas lutas também, né? Caso seja eleita, né? Ou até mesmo nessa pré-candidatura, você acha que só a questão da educação, de educar as pessoas, eu sei que Canelinha agora começou um projeto legal já nas escolas com crianças, né? Projeto Maria da Penha nas escolas, para essa educação já vem de criança, esse respeito com a mulher, né? Na verdade já tinha que vir de casa, né? Sim. As crianças já crescer dessa forma sabendo que jamais, por mais que um dia vai crescer, vai ter seus problemas, né, com as pessoas, mas jamais pode partir para uma agressão, seja ela psicológica ou uma agressão física, né? Mas você acha que somente a educação resolveria o problema ou as nossas leis também precisam mudar para quem comete algum crime, ou até mesmo, não que seja um crime, mas que cometa alguma agressão psicológica que seja, né? Sim. Olha, Moisés, eu acredito que esse problema em relação à mulher, ele é histórico e ele é muito complexo. E problemas complexos, eles não têm soluções fáceis.
Apesar de, às vezes, a gente ver, né, até políticos mesmo, né, colocar uma frase para resolver um problema milenar, um problema gigantesco, secular. Então, assim, a questão da violência contra a mulher, ela é muito complexa, ela depende de vários fatores, ela precisa de leis municipais, estaduais, federais, ela precisa de ações do Poder Executivo, no sentido de políticas públicas que venham a combater e a dar visibilidade para a mulher também, e de dar voz para a mulher. Na verdade, a mulher tem voz, né? Mas ela precisa ser ouvida. Então, até tu falou que é a questão dos partidos, né? Isso acontece muito. A invisibilidade das mulheres, muitas vezes, dentro dos próprios partidos, né? Os partidos políticos, eles são um extrato da sociedade, né? Então, o que acontece na sociedade acontece ali. E é isso que a legislação ela precisa mudar. Hoje a gente tem, tu falou aqui de uma cidade aqui próxima, né? É, Canelinha, aqui ao lado. Canelinha. Hoje tem uma lei federal que impõe que todo o ensino básico precisa dedicar uma semana do mês de março para prevenção e combate à violência contra a mulher. Então, se tem alguma escola aí que ainda não está fazendo isso, já está deixando de cumprir a lei. É uma lei relativamente nova, ela é do ano passado, e ela determina que exista a Semana de Prevenção e Combate à Violência contra a Mulher na educação básica. Então, isso aí tem que fazer, é uma obrigação. E aí tu perguntou, só a educação, a educação salva o mundo, né? A leitura, os livros, eles nos tiram das trevas, da ignorância, né? Então, eu acho que a educação é um grande remédio para essa chaga social que é a violência contra a mulher. Mas não é a única coisa, né? Eu entendo que tem que ser várias frentes, né? Assim como também a punição, né? Tem que punir, tem que ser efetiva. Eu ouço muitas mulheres dizendo, a Lei Maria da Penha é bonita no papel, mas ela não funciona. Olha, eu sou advogada de família também, vários casos que eu atendo, a Lei Maria da Penha, ela é incrível, ela dá uma garantia muito grande. Mas a gente sabe que ela é mais efetiva naqueles casais que têm uma melhor condição financeira e intelectual. Então, naquelas comunidades com nível intelectual um pouco mais baixo, ela é menos eficaz, porque as pessoas têm uma tendência de não respeitar a legislação. Né? Mas é um importante instrumento de proteção à mulher, a Lei Maria da Penha, que foi criada por uma imposição da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Não foi o Brasil que decidiu ir lá e editar a lei, não. A Maria da Penha, ela sofreu 2 tiros pelas costas do então marido dela, fez uma cirurgia, voltou para casa, ele deu um choque elétrico nela quando ela estava dentro de uma banheira tomando um banho logo depois de uma cirurgia. E aí ela ficou mais de 18 anos na justiça sem nenhuma decisão que fosse efetiva contra ele. Ela foi até a OEA, porque o Brasil ele faz parte de 2 sistemas de direitos humanos, da ONU e da OEA. A ONU é em nível mundial e a OEA é em nível da América, né? América do Norte, Central e do Sul, né? É a Organização dos Estados Americanos. Então ali tem a corte, né? Que julga, que faz os julgamentos. Ela levou, eu não me lembro agora através de quem. Acho que foi a Comissão Pastoral da Terra ou alguma organização que ajudou a Maria da Penha a levar até a OEA. E a OEA condenou o Brasil a editar a lei, que hoje é a Lei Maria da Penha. Então, só por isso que hoje existe a Lei Maria da Penha, senão não existiria. Pois é, infelizmente não se cumpriu a justiça aqui no Brasil, teve que vir uma ordem de fora, né? Bom se as coisas funcionassem melhor aqui no nosso país, né? Bom, agora em relação, pessoal participando aqui, ó, adorando a fala da Karen, que bacana, né? Deixa eu ver, em relação à palestra hoje à noite, né, a partir das 19 horas, então, será na Câmara Municipal de Tijucas, a partir das 19 horas, todas as mulheres, os maridos convidados, pessoal vai assistir lá e aí depois também pode tirar as dúvidas, fazer perguntas lá, como é que vai funcionar a palestra hoje à noite lá? Com certeza, eu me proponho na vida, Moisés, a ser um instrumento de informação. Inclusive eu uso muito as minhas redes sociais para isso, quem quiser acompanhar. Todo dia quase eu produzo conteúdo de forma gratuita para, de uma maneira rápida, explicar e as pessoas... Porque eu acredito que a informação, a transparência, a informação, ela combate vários males que a gente tem na sociedade. Então hoje não vai ser diferente, vou estar à disposição, o que eu puder esclarecer um pouco sobre os tipos de violência contra a mulher, porque como eu falei antes, as pessoas confundem muito. Por exemplo,
as pessoas pensam, para que existiu o feminicídio se já existe o homicídio? Porque o artigo 121 do Código Penal tem o tipo penal lá, homicídio, né? Que é matar alguém. E uma das suas qualificadoras é o feminicídio. Então, o feminicídio é um homicídio qualificado. Por quê? Por exemplo, se uma mulher estiver caminhando na rua e vier um assaltante e para assaltar, para pegar a bolsa dela, ele dá um tiro nela e mata ela, isso não é feminicídio. Porque isso poderia acontecer se um homem estivesse andando na rua e tivesse com uma bolsa e ele quisesse assaltar. O feminicídio, aí mesmo que seja uma mulher, é um homicídio. Então, o feminicídio é em relação à mulher pelo gênero. Como, por exemplo, a mulher quer se separar, o marido não aceita, ele vai lá e mata ela, tá? Que acontece todos os dias, né? Então, isso é feminicídio. Quando a mulher é morta devido ao gênero dela. Porque, por ela ser mulher, por o homem se sentir proprietário dela e não permitir que ela siga a vida dela. Então, tem várias coisas que as pessoas também confundem, né? E acabam não entendendo por que a lei fez isso, por que aconteceu tal coisa. Então, explicar quais são os tipos de violência contra a mulher, né? Como que estão os dados aqui no nosso estado, no Brasil, o que tem sido a evolução dos direitos das mulheres. Por exemplo, a mulher não podia votar até 1932, né? O Código Eleitoral de 32 previu pela primeira vez, em âmbito de Constituição foi a de 34 que previu pela primeira vez. Já fazia muito tempo que os homens votavam. Então vejam, hoje a gente tem um sufrágio universal, né? Que é todos acima de 16 anos podem votar. Porém, isso não foi sempre assim no Brasil. Antes, nem todos os homens podiam votar. Era só os que tinham lá tantos alqueires de mandioca poderiam votar. Eles que decidiam pelo resto das pessoas. E para se candidatar também tinha que ter uma verba anual específica. Então isso começa a mudar e as mulheres começam a batalhar pelo direito ao voto. E aí em 1932 a gente tem a primeira vez no Código Eleitoral o direito ao voto feminino e depois em 1934. Mas, vejam, 1934, de lá para cá, aqui a Alesc de Santa Catarina, de 1891 para cá, teve 55 presidentes, nenhuma mulher na Alesc. Ao todo, nós tivemos 15 mulheres eleitas. Todo esse tempo? Todo esse tempo. E cada legislatura... Cada legislatura a gente tem 40 pessoas que ocupam, 40 deputados estaduais. Essa legislatura de 40, a gente tem apenas 5 mulheres ali. Então, assim, o que isso significa? Que as mulheres não estão legislando. Elas não... E a gente precisa... Justo seria pelo menos a metade ser mulheres, né? E a gente não quer se sobrepor ao homem. A gente quer... Os direitos iguais, pelo menos. Uma igualdade, é isso que a gente quer, porque ninguém aqui é contra o homem, muito pelo contrário. Hoje eu tô aqui como pré-candidato porque tem vários homens me impulsionando. Um exemplo deles é o Jonathan, que tá aqui acompanhando, né? O meu marido e várias outras pessoas também, vários outros homens que são tão importantes. Claro que as mulheres, né? Eu como professor, eu criei um elo muito forte, né? Tanto a Vivi quanto a Priscila, que hoje são advogadas, então aqui foram minhas alunas, né? Então, é isso, assim, até me arrepiei agora, porque é emocionante isso, né? Da gente ver acontecer isso, né? Algo que... E aí eu tô aí, alguém que nunca me imaginava disputando um cargo, mas tô aí, tô feliz, porque existem pessoas que acreditam no meu nome e porque eu me sinto capacitada também para isso. Mas eu acho que o mais importante de tudo, Moisés, é a gente realmente multiplicar as mulheres em locais de decisão, sabe? Porque existem muitas mulheres que eu admiro muito e que eu vejo grande potencial e que muitas vezes elas acabam sendo tolhidas, né? Por a gente viver numa sociedade que ainda é predominantemente de homens nesses espaços, né? Existe uma subrepresentatividade e isso não é uma fala minha, isso está nos dados. Se a gente for pegar quantos presidentes, homens, quantas mulheres, quantos deputados. Hoje no Congresso Nacional tem 513 deputados e 81 senadores e apenas 15% dos cargos são ocupados por mulheres. Né? E aí tudo isso que eu falei para vocês, pensem assim, na empresa que vocês trabalham, na universidade, existe uma mulher que está na direção, existe uma mulher que está na reitoria e comecem a observar isso no dia a dia para ver como geralmente não acontece. Então é isso que a gente precisa modificar para ter um equilíbrio, né? Para que realmente a gente consagre aquilo que está lá no
no inciso 1º do artigo 5º da Constituição, que é a igualdade entre homens e mulheres. Com certeza, com mais mulheres aí, a gente consegue fazer, quem sabe, um país melhor, né? Eu acredito nisso. Mulheres